Irmãos, boa tarde. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, caso você possa, mesmo aí na sua casa, abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Diz assim o texto sagrado: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra ela possa nos alimentar, renovar as nossas forças e dar, ó Pai querido, refrigério para a nossa alma. Usa-me para eu instruir o teu povo e levá-los, ó Pai, a cada vez mais se agradar de Ti, conhecendo a Ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós vermos aqui o contexto desse texto, nós vemos que o autor, ele está trazendo aqui argumentos para mostrar aos seus ouvintes, a ter a certeza da salvação. Olha aqui o verso 10, ele diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. No verso 12, ele diz: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Do verso 14 ao verso 18, ele diz: porque como a sua oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Assim, o autor ele começa agora a partir do verso 19, mostrando qual deve ser o comportamento dos salvos. Como eu disse, no contexto, ele quer que nós tenhamos a convicção que nós somos salvos, que nós fomos perdoados, que através do sangue de Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Então, o autor está falando aqui a cristãos, e ele quer, a partir do verso 19, mostrar o que ele espera e qual deve ser aqui o comportamento dos cristãos. O que Deus ele espera de nós é que, em virtude de eu ser salvo, eu venha orar com a certeza de estar na presença de Deus e ser ouvido por Ele. Veja bem, não é simplesmente você orar, mas ter aquela convicção de que ao orar você está na presença de Deus. E aquela convicção de você, ao estar orando, Deus está te ouvindo. Olha aqui o verso 19, como ele mostra para nós termos aqui ousadia. Ele diz, que devemos ter essa ousadia por estarmos, então, na presença de Deus. Ele mostra aqui no verso 20 que nós estamos diante de um novo caminho. Essa ousadia que nós devemos ter no verso 19, e essa confiança que nós temos aqui, um novo caminho, isso é resultado dessa certeza que nós estamos então na presença de Deus e que Deus realmente está nos ouvindo. Ele diz aqui também no verso 21, temos um grande sacerdote. Temos um grande sacerdote. Olha aqui o verso 21, ele diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O verso 22, ele conclui, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Essa é a nossa convicção.
O autor ele deixa claro que nossa confiança ela está no sacrifício de Jesus. É por causa de Jesus Cristo, é por causa da justiça dele, é por ele ser esse novo caminho, em virtude do sacrifício de Jesus Cristo, por ele ser esse sumo sacerdote, que nós devemos ter a confiança de estarmos na presença de Deus e de sermos ouvidos por eles. Olha aqui Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, essa confiança de orar na justiça e nos méritos de Jesus, que é o que a Bíblia nos ensina de orarmos em nome de Jesus Cristo. Ao orarmos em nome de Jesus, nós estamos orando confiados na justiça de Jesus Cristo. João capítulo 15, verso 16 diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o nosso mediador. É nele que podemos ter a confiança de sermos ouvidos e com aquela certeza de que Deus está conosco. Nós estamos na presença de Deus e sendo ouvido por Ele. Isso ocorre como resultado da nossa salvação, poder orar a Deus. O autor aqui também mostra, nesse texto que nós lemos, que em virtude de sermos salvos, nós devemos ficar firmes nas promessas de Deus. Mas essa nossa firmeza, essa nossa confiança nas promessas de Deus é como resultado da fidelidade de Deus. Olha aqui o verso 23, ele diz: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Essas promessas de Deus, no qual nos dão esperança de um dia nós termos um corpo glorificado, esperança do retorno de Cristo, esperança de que foi nos preparado lugar, e um dia estaremos ali com Ele para todo sempre. A esperança de nós revermos aqueles que já partiram no Senhor, a esperança de que verdadeiramente o Senhor voltará. Essa nossa esperança é algo que deve nos alimentar a continuarmos firmes. Mas veja bem, a nossa confiança, a nossa convicção de que tudo isso irá ocorrer é pelo fato de nós esperarmos com base na fidelidade de Deus. O verso 23, ele diz no final: porque fiel é o que prometeu. Mateus capítulo 24, verso 35, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A fidelidade de Deus, ela independe de nós. Olha o que diz 2 Timóteo 2, o verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O Salmo 89, do verso 30 ao verso 34, ele diz: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem os meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. A fidelidade de Deus faz parte do nome dele. É algo como o DNA de Deus, faz parte do caráter de Deus. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Mas o texto que nós acabamos de ler também nos mostra que por sermos salvos,
nós não devemos deixar a congregação dos santos. Olha o que diz o verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Já na época ali dos apóstolos, na época de Jesus, era uma prática de algumas pessoas que tiveram contato com Jesus Cristo, tiveram contato com a verdade, mas mesmo assim eles abandonaram, eles deixaram de seguir a Jesus Cristo, deixaram de estar na congregação dos santos. Mas o verso 25 nos exorta que nós não devemos deixar a congregação, como era costume de alguns. Já era o costume de algumas pessoas fazerem isso, mas não deve ser o nosso costume, não deve ser a nossa prática, não é algo que deve caracterizar a nossa vida. Ao contrário, nós desejamos, almejamos estar no templo, reunido com os irmãos. Em João capítulo 6, o verso 66, mostra que alguns discípulos deixaram a Jesus. Olha o que está aí escrito. João 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Deus nos tem dado 6 dias para nós fazermos tudo o que nos é necessário. No entanto, o 7º dia, o domingo, ele é chamado como dia do Senhor. Foi o dia em que Jesus ele ressuscitou. Marcos, capítulo 16, o verso 9 diz: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Domingo, como dia do Senhor, foi o dia de culto dos apóstolos, em que Jesus se manifesta no meio deles. João, capítulo 20, verso 19 diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Domingo era o dia, ou é o dia do culto, onde temos a ceia e o recolhimento das ofertas. Atos capítulo 20, verso 17. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. 1 Coríntios capítulo 16, o verso 2 diz: No primeiro dia, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. João, o discípulo amado, ele chama esse dia como dia do Senhor, porque já era conhecido como o domingo, sendo o dia que todos os cristãos separavam para cultuar a Deus. Então, ele já foi conhecido como o dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Pois bem, esse texto nos mostra qual deve ser o comportamento daqueles que são salvos. Eles devem orar com certeza de estar na presença de Deus e ser ouvido por Ele. Do verso 19, verso 22. Ficar firme nas promessas de Deus, com base na fidelidade dEle. E também não deixar a congregação dos santos. Irmãos, por uma questão de ordenança deste governador, no qual nós devemos ser sujeitos a eles, nós não estaremos nos congregando no domingo ali no templo. Mas o fato de nós não estarmos ali no templo não quer dizer que nós iremos deixar a congregação, porque nós que somos igreja, nós estamos unidos, irmão, por uma só fé, num só espírito, numa só comunhão. Eu quero estimular aos irmãos a não deixar a congregação dos santos no sentido de nós continuarmos orando uns pelos outros. Continue em comunhão uns com os outros. Ligue, veja o que você pode fazer a favor da sua igreja. Esteja investindo em missões, esteja investindo no trabalho das senhoras, no trabalho dos jovens, que estejamos nós comprometido com a obra social. A irmã Adelina mostrou sobre uma família que está precisando de auxílio, que nós venhamos ajudar essa pessoa necessitada com a obra social. Irmãos, não deixemos a congregação dos santos.
com o mesmo compromisso que nós estaremos orando, com o mesmo compromisso que nós devemos ficar firmes na promessa de Deus, não deixemos a congregação dos santos. Não estaremos nos reunidos no templo, mas estaremos juntos, por um mesmo Espírito, por um amor que nos une, por sermos irmãos em Cristo. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a bênção do Senhor sobre a tua igreja, a graça que possa nos unir, nos fortalecer, nos fazer, ó Pai, que não obstante esse decreto, de não nos permitir estarmos unidos ali no templo, que continuemos, ó Pai, querido, juntos, amando uns aos outros, nos fortalecendo, levando, ó Pai querido, uma palavra, ligando, fazendo com que os irmãos sejam estimulados na fé, que possamos, ó Pai querido, nos consagrar, e não obstante esse decreto, estarmos, ó Pai, unidos, ó Pai querido, em espírito, unidos como corpo de Cristo. Eu oro a favor da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.